Olá! Até agora nós vimos como cargas pontuais produzem campo elétrico no seu entorno e como esses campos elétricos resultam em forças de interação entre as cargas, forças que podem ser de atração ou de repulsão dependendo dos sinais dessas cargas. Mas o que acontece se a carga não for pontual? Então, nós vimos até agora esse caso da carga pontual, sabemos que a uma certa distância o campo elétrico decai com uma relação 1 sobre r ao quadrado, onde r é a distância até esse ponto. Mas nós também podemos ter arranjos, por exemplo, com uma linha de cargas, um fio de dimensões infinitesimais e com um determinado comprimento carregado. Então, essa é uma situação de linha de cargas, desculpa. Temos também uma possibilidade de uma superfície carregada. E queremos então calcular o campo elétrico a uma certa distância dessa superfície, em um certo ponto no espaço. Temos essa situação muito presente, principalmente nos capacitores. E também temos a possibilidade de cargas distribuídas em um volume de cargas. Então, o que acontece, como se calcula o campo elétrico numa situação onde tem cargas distribuídas em um volume? Também podemos ter, por exemplo, superfícies fechadas, superfícies de diferentes formatos, linhas também com diferentes formatos. Então, essas situações aqui são o objetivo dessas próximas aulas, né? Como calcular o campo elétrico quando a distribuição de cargas não está... ocorre uma distribuição de cargas, a carga não está toda concentrada em um único ponto. Vamos começar com a linha de cargas. Então, como nós calculamos o campo elétrico produzido, por exemplo, a uma certa distância, num certo ponto do espaço, devido a essa linha? Nesse caso, eu coloquei aqui uma linha carregada positivamente. Poderia ser uma linha carregada com cargas negativas. Antes de nós definirmos como é o cálculo do campo elétrico, nós precisamos definir o que é essa grandeza chamada de ρL, que é a densidade linear de cargas. Então, esse termo aqui se chama densidade linear de cargas e ele é medido em coulomb por metro. Essa grandeza aqui pode ser constante. Nesse caso aqui eu coloquei uma distribuição uniforme, então esse valor é uma constante. Por exemplo, se eu tenho um fio aqui de 1 metro de comprimento e tem 1 coulomb distribuído de maneira uniforme no fio, temos uma densidade linear de cargas de 1 coulomb por metro. Então essa é uma medida da densidade linear de cargas, no caso onde ela é constante. Podemos também ter uma distribuição de cargas respeitando uma certa função ou uma expressão. Por exemplo, pode ser que em certa região do espaço tenha mais cargas acumuladas que em outra região. Pode ser que em um lado do fio tenha cargas positivas, do outro lado tenha cargas negativas. Nós temos então diferentes possibilidades para essa definição da densidade linear de cargas, mas ela é uma função escalar ou uma constante. Então, a partir dessa definição do que é um fio, uma linha carregada e como é a densidade linear de cargas, nós podemos calcular ou adaptar a expressão de campo elétrico que nós conhecemos a essa distribuição. De que maneira? O primeiro passo é definir um elemento diferencial de carga. Sabemos que a carga é quantizada, que a menor carga possível é a carga do elétron ou do próton, mas nós podemos definir aqui uma carga infinitesimal de quê? De que forma? Essa carga infinitesimal, ou elemento diferencial de carga, ele é definido da seguinte maneira. Então, o elemento diferencial
de carga dQ é definido como se nós temos esse valor aqui, dQ, uma carga infinitesimal, uma carga diferencial em Coulomb, e nós temos um ρL de densidade linear de cargas, então dQ é ρL vezes dL, onde dL representa então, por exemplo, o elemento diferencial que descreve essa reta. Esse dL é aquele mesmo que vocês encontram lá nos formulários. Tá? O dL aqui não é vetorial, ele não indica direção, não indica deslocamento. Ele é um dL que é um comprimento infinitesimal. Então, a partir daí nós também podemos, claro, calcular a carga total do fio. Então, a carga total nada mais é do que a integral de todos os dQ, que é igual então à integral de ρL dL. Então essa seria a carga total do fio. Claro, se um fio for infinito, a carga total será infinita, né? A integral diverge. Mas, sendo um fio finito, nós podemos então calcular a carga total. A questão é como calcular o campo elétrico produzido por essa distribuição de cargas nesse ponto do espaço. Essa aqui é a pergunta. Como calcular esse campo? Nós podemos adaptar a expressão de cálculo de campo elétrico para cargas pontuais para essa situação. Basta que nós tenhamos a definição do que é o vetor distância de cada elemento diferencial de carga dQ até o ponto onde nós queremos calcular o campo elétrico. Então, nós podemos fazer o seguinte, definir a intensidade do campo elétrico como sendo algo parecido, semelhante com aquilo que nós já conhecemos para a carga pontual. A intensidade de campo elétrico E para uma linha de cargas é definido da seguinte maneira. Se o campo elétrico de uma carga pontual tem uma parcela 1 sobre 4π epsilon 0, e aqui teríamos o valor da carga, vetor distância, sobre o módulo do vetor distância ao cubo, agora nós precisamos calcular as contribuições de cada uma dessas cargas infinitesimais. Então, nós temos que somar as contribuições ao longo de todo o fio. Então, esse é o raciocínio. Se nós temos que somar, nós temos que integrar ρL dL vetor distância sobre módulo do vetor distância ao cubo. Então, essa é a expressão do campo elétrico em volts por metro, a intensidade do campo elétrico, para uma linha de cargas qualquer. Vejam que esse vetor distância ele varia em função da carga que está sendo considerada. Então, por exemplo, a carga que está mais longe do ponto onde nós queremos calcular o campo é uma carga que produz uma contribuição de campo elétrico menor do que as cargas que estão mais perto. Então, por isso nós precisamos integrar e é por isso que esse R fica dentro da integral. Tá? Então, muito cuidado aqui, porque agora nós temos que definir esse vetor distância, calcular o seu módulo e calcular a integral. Então, como a soma das contribuições das cargas infinitesimais no campo elétrico total. Esse mesmo procedimento, essa mesma sequência de passos será estendida para os casos de superfície de cargas e volume de cargas. Só que o nível de complexidade vai cada vez aumentando mais. Tá?
A seguir eu vou trazer alguns exemplos de cálculo de campo elétrico desse tipo de distribuição de cargas, de linhas de carga.